Olá, mais uma vez aqui com vocês. Vocês já me conhecem, eu sou a Virginia Lousada, professora da Faculdade de Educação da UERJ Maracanã, uma das professoras que está trabalhando com vocês nesse semestre. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os diferentes níveis de avaliação que existem. Antes da gente começar essa discussão, eu quero trazer algumas questões que vocês mesmos trouxeram nos fóruns que nós já realizamos aqui ao longo desse período, né? Em primeiro lugar, que falar sobre avaliação é complicado, porque é uma questão complexa, é uma categoria polêmica, porque diz respeito ao futuro, diz respeito ao êxito escolar, diz respeito à possibilidade de continuação nos estudos e talvez também de uma vida bem-sucedida, né? Essa é uma das coisas uma das esperanças que a gente tem, né? De que uma vida escolar possa nos possibilitar algumas condições melhores de existência no mercado de trabalho, enfim, né? Então, é uma categoria complicada e polêmica, porque diz respeito a relações sociais e, como a Diana propriamente disse no último vídeo que ela fez, né? Essa questão da neutralidade, né? É uma questão bastante discutida na área da avaliação. Não vou aprofundar a discussão agora, porque nós vamos fazer isso ao longo do semestre, tá? Mas é uma categoria polêmica. Vocês mesmos, muitos de vocês já viveram situações complicadas no que se refere a esse assunto. Muitos têm experiências negativas nesse sentido. Nós temos uma escola com muitos índices de evasão escolar, de repetência em primeiro lugar e de evasão escolar em segundo. Temos, não é à toa, a educação de jovens e adultos, em que as pessoas retornam à escola mais tarde na tentativa de concluir os estudos. Então, é uma categoria polêmica, uma categoria que envolve relações de poder. Nesse sentido, nós temos avaliações que são pensadas informalmente e avaliações que são pensadas formalmente. As avaliações informais são as mais complicadas da gente visualizar, porque dizem respeito a uma relação bastante próxima do professora com o estudante. E ela não fica muito clara, porque diz respeito às expectativas que aquele profissional tem em relação aos estudantes. Então, muitas vezes a gente sequer sabe o porquê da gente não conseguir se dar bem com aquele professor. E remete um pouco a algumas discussões que nós já trouxemos aqui, por exemplo, de que falar sobre avaliação diz respeito a concepções que nós temos. E muitas vezes esse professor, essa professora não tem muita consciência dessa concepção que ele tem. Desses preconceitos ou dessas questões que ele acredita que ele defende. Então, as avaliações informais, elas são bastante complicadas, né? Porque não tem como a gente controlar muito o que está acontecendo, tem uma relação de poder estabelecida e elas afetam diretamente as relações formais, né? Aliás, as avaliações formais, que são aqueles momentos instituídos institucionalmente para que sejamos avaliados, como provas, testes, seminários, que vocês gostam bastante, trabalhos de grupo, enfim. E aí nós temos uma série de instrumentos de avaliação, como eu já disse para vocês, aquilo que nós usamos para avaliar, né? E que são instituídos formalmente. As avaliações informais não, elas acontecem no dia a dia e dizem respeito a uma série de elementos que muitas vezes a gente não se dá conta, tá? Além disso, dessa questão da avaliação formal e avaliação informal, nós temos que entender que a educação é um fenômeno regulado pelo Estado. A minha filha, às vezes, brinca comigo e me pergunta por que ela tem que ir à escola. E eu respondo de maneira cretina que o Estado brasileiro me obriga. É uma maneira cretina que não é, porque é verdade. Claro que, logicamente, que ela não vai à escola apenas porque o Estado brasileiro obriga, porque ela está na faixa de obrigatoriedade de ensino. Claro que eu acredito
no espaço formativo da escola, no trabalho coletivo, né? Eu não acredito que a escola seja apenas um espaço de instrução, mas de uma perspectiva mais ampla de formação. Mas também não é mentira quando digo que o Estado brasileiro me obriga, porque a educação é um fenômeno regulado pelo Estado. E desde que a educação infantil pré-escola, a pré-escola passou a fazer parte dessa obrigatoriedade, nós temos uma faixa etária dos 4 aos 17 anos. Então, ela está na faixa etária contemplada, ela tem que estar na escola. Tá? Então, é um fenômeno regulado pelo Estado. Então, quando a gente fala sobre avaliação, nós precisamos discutir os 3 níveis. Nós, até o momento, discutimos um pouquinho a avaliação da aprendizagem, que é o primeiro nível, mas nós também discutiremos os outros 2 ao longo do semestre. Tá? E demos uma parada rápida antes de avançar com a discussão de avaliação de aprendizagem para apresentar para vocês esses 3 níveis, porque é importante que vocês conheçam, até porque vocês verão os outros níveis ao longo do semestre, e também para deixar um pouco clara essa discussão para vocês, para a gente estar mais confortável de avançar e falar um pouco melhor desse primeiro nível, que é o mais conhecido, que é a avaliação da aprendizagem. O que a avaliação da aprendizagem é? A relação direta entre o professor e o professor, a professora, o estudante, a estudante. Então, como nós já vimos, né, nós vimos as discussões das 4 gerações, nós vimos que há a intenção de uma ruptura com a 4ª geração por se entender que essas 3 gerações elas não deram conta dessa relação, né? Porque essa relação ela surge muito voltada numa avaliação verticalizada, pensada do professor, da professora em relação ao estudante e à estudante. E o professor, se a gente for estudar, e a gente vai fazer isso ao longo do semestre, por exemplo, os autores e autoras que trabalham numa perspectiva de 4ª geração, eles pensam não investigar apenas os processos de aprendizagem dos estudantes e das estudantes, mas também de estudar e pesquisar os próprios processos de aprendizagem. Então, na verdade, não se avalia apenas o estudante, mas o professor também se avalia. E se avalia a qualidade da relação, aquilo que está sendo oferecido ao estudante, numa perspectiva de mudança de caminho, se aquele caminho não está favorecendo uma aprendizagem efetiva. Então, esse primeiro nível, ele é conhecido como avaliação da aprendizagem. O objetivo é a aprendizagem. O objetivo maior, é claro, é a aprendizagem do estudante e da estudante, mas é lógico que, se a gente pensa numa perspectiva de formação mais ampliada, o professor e a professora também estão em processo formativo e ele também se forma, ele também aprende nessa relação. Ele se torna um professor melhor, uma professora melhor a partir dessa relação, tá? E aí estou trazendo com uma perspectiva de Paulo Freire, que é bastante interessante, que o professor e a professora não estão acabados. Na verdade, o ser humano ele é inacabado. O que é muito legal, porque nos coloca numa perspectiva de que a gente pode se formar sempre. Eu considero isso muito mais interessante, particularmente falando, do que entender que eu já estou pronta. Enfim, então esse é o primeiro nível, é o mais conhecido, né? Diz respeito, como eu estava falando, às avaliações formais, às avaliações informais, diz respeito às condições de formação do professor, porque ele só vai observar a partir daquilo que ele consegue observar. E aí, nesse sentido, é muito importante que a gente estude a questão da avaliação nos processos formativos, né, tanto nas licenciaturas, nas diferentes licenciaturas, quanto na pedagogia. É um assunto extremamente importante, porque a gente aprende a observar. E essa observação, né, ela pode ser uma observação formal ou pode ser informal. Mesmo que informalmente, mesmo que eu não me dê conta, as concepções que eu tenho sobre aprendizagem, sobre ensino, sobre, enfim, criança, sobre juventude e uma série de outros elementos, essas concepções vão atravessar diretamente a minha prática. A minha prática não é neutra, ela não está isolada, ela não está destituída de sentido. Então, por isso é tão importante o que a gente está fazendo aqui, que é estudar esse assunto. O segundo nível
é o nível da avaliação institucional da escola. Ele é um nível intermediário. Ele é pensado como um momento coletivo de avaliação, em que toda a escola, todos os atores da escola, estudantes, professores, demais profissionais, merendeira, servente, o cara que atende a porta, as famílias, todo mundo vai estar envolvido nesse processo, porque cada um do seu lugar, do seu diferente lugar, tem algo a contribuir para aquele trabalho que é coletivo. E aí, não tem como a gente falar sobre avaliação institucional sem a gente pensar que essa avaliação ela é planejada, ela é realizada a partir do projeto político-pedagógico, que é um documento que precisa ser a cara da instituição. As concepções que balizam, que estão por trás da prática pedagógica daqueles profissionais. Então, é um nível extremamente importante. Penso que a gente tem pouco material se comparado com os outros dois, e ele é extremamente importante, primeiro porque é um momento coletivo de discussão sobre a prática pedagógica. Segundo, porque é um momento coletivo de todo mundo, cada um do seu lugar, cada um do seu diferente lugar, consegue falar sobre consegue contribuir sobre o trabalho pedagógico que é realizado na escola. Também porque ele diz respeito, ele está diretamente relacionado ao projeto político-pedagógico, que é um documento que é a cara da instituição, que não deve ser um documento feito por alguém da equipe gestora para ficar guardado numa gaveta, mas sim um documento vivo, que é repensado periodicamente, quando há necessidade, que é repensado e mudado na medida em que essas concepções elas estão em disputa, elas estão sendo conversadas, elas estão sendo repensadas. Então, ele é um documento extremamente importante e que precisa ser construído coletivamente. Pode ter uma pessoa que se debruce e seja o responsável pela formulação final do documento, sim, mas esse processo é um processo compartilhado, é um processo discutido por todo mundo. Tá? Ela é a avaliação institucional da escola, é um momento coletivo da escola. Então, nós temos como exemplos desse processo reuniões pedagógicas, conselhos de classe. São momentos em que nós, momentos também além das reuniões pedagógicas, de centros de estudos, dependendo da rede de ensino, esse nome pode mudar, mas são momentos coletivos de discussão sobre a prática pedagógica. Na verdade, momentos coletivos em que nós discutimos questões que se referem ao primeiro nível, que é a avaliação da aprendizagem, que é a mais pessoal, porque diz respeito à relação professor-professora, estudante, ou estudante a estudante. O terceiro nível, que diz respeito às redes de ensino, também é extremamente importante porque diz respeito ao poder público e às políticas que são pensadas a partir das respostas que são dadas do terceiro nível, que é a avaliação das redes de ensino. No nosso país, elas têm sido pensadas a partir das avaliações externas em larga escala. Externas porque elas não são feitas pela escola, elas são feitas numa instância externa à escola, em larga escala porque elas são provas padronizadas, são provas iguais, que são aplicadas em todos os estudantes, pelo menos daquele segmento, e são aplicados para que o poder público pense estratégias de melhoria da oferta, da qualidade de ensino daquela localidade. Então, como exemplo de avaliações, de redes de ensino, de avaliações externas, que são pensadas aqui no Brasil a partir dos anos 90, com o surgimento do SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Tá? Nós temos o Enem, nós temos... o Enem não faz parte do SAEB, eu estou falando que as avaliações externas elas surgem a partir do SAEB, mas existem outros, tá?
Nós temos a ANA, que aí faz parte do SAEB, que não é a Ana Lúcia ou a Ana Clara, mas a Avaliação Nacional da Alfabetização. Tá? Nós temos a Prova Brasil. Imagino que talvez a Ana, talvez a Prova Brasil você já tenha ouvido falar. Nós temos o Enseja, que é para Educação de Jovens e Adultos, enfim. São provas padronizadas que são pensadas para avaliar determinado segmento, determinada faixa etária. Nós temos, por exemplo, as avaliações que são pensadas nas redes de ensino também. No Rio de Janeiro, nós temos as avaliações bimestrais da rede, que foram pensadas a partir da primeira gestão do Eduardo Paes como prefeito da cidade, em 2009, se não me falha a memória. Nós temos diversas avaliações espalhadas por diversas redes de ensino. Então, nós temos avaliações que são feitas pelo INEP, como, por exemplo, a ANA, Avaliação Nacional da Alfabetização, e nós temos as avaliações que também são, o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira. Não me falha a memória, o termo é esse. Eu sou meio ruinzinha para sigla, tá? Mas, enfim, que é uma autarquia federal, e nós temos as avaliações que são pensadas nas próprias redes. São externas porque não são feitas pela escola, tá? Então, por isso que são avaliações externas. Em larga escala, porque é a mesma prova para todo mundo que está dentro daquele público-alvo. Tá? Esses 3 níveis, eles se relacionam diretamente. Então, por exemplo, os resultados que são produzidos na avaliação externa precisam ser discutidos nos 2 outros níveis, tanto na avaliação institucional, coletivamente, como também o professor individualmente precisa pensar nesses resultados na relação que se institui com o estudante e com a estudante. A avaliação institucional é uma instância intermediária entre o trabalho do professor e da professora e a avaliação que é feita externamente. Então, eles estão... É muito complicado a gente não discutir um nível de avaliação sem se debruçar sobre os outros níveis. Nós precisamos discutir e pensar estratégias porque eles estão interligados e eles se relacionam e eles interferem diretamente, incidem, inclusive, sobre o trabalho do professor e da professora. Então, esse assunto é um assunto extremamente importante. A gente costuma pensar um pouco mais sobre avaliação da aprendizagem, mas o convite aqui, essa conversa, é que a gente amplie um pouco mais essa discussão. Sobre a questão das avaliações externas, esse é um assunto também polêmico, não há um consenso entre os pesquisadores da área de avaliação, existem pessoas que são contrárias a essa possibilidade, existem pessoas que defendem. Isso é um papo muito interessante, mas é um papo que a gente vai levar mais adiante. Você está curioso, está doido para saber, né? Mas não é agora que a gente vai conversar sobre isso. A curiosidade também é interessante, guarda um pouquinho isso para você, que a gente vai chegar lá. Logo, do jeito que as coisas estão indo rápido, né? E passando rápido. Já a gente chega nesse assunto e a gente conversa, tá bom? Então, para encerrar o vídeo, a nossa intenção foi falar um pouquinho sobre esses 3 níveis antes de avançar a discussão da avaliação da aprendizagem, que era o que a gente estava fazendo, tá? E que a gente pretende fazer a partir de agora, quando terminar esse assunto aqui dos 3 níveis. Então, é importante que vocês saibam que existem esses 3 níveis e que eles são diferentes e que eles têm as suas especificidades e que eles estão interligados e que eles precisam ser discutidos de maneira articulada, porque dizem respeito ao que a gente pensa numa educação de qualidade. Tá? E aí, educação, para fechar um pouco, essa questão da qualidade também é uma discussão polêmica, também não existe um conceito universal de qualidade, mas penso que... Aí eu acho que, embora a gente não tenha conversado diretamente sobre isso, mas eu falo em nome das minhas colegas também, né? Que quando nós pensamos numa educação de qualidade, é uma educação que efetivamente atenda a todos e a todas, e que todos e todas efetivamente aprendam. Então, não é uma escola, não basta a gente ter o acesso. A ampliação do acesso é extremamente importante. Por exemplo, no Plano Nacional de Educação, que está em vigência de 2014 para cá, que é 2024, ele
universaliza para a escola e amplia em 50% a oferta da creche, né? Não basta, já é um avanço, porque houve uma época em que as pessoas não sequer estavam na escola. Eu, por exemplo, a minha avó paterna, ela se alfabetizou com 70 e poucos anos, não foi à escola, porque nasceu na área rural, porque na época que ela nasceu, em 1894, meu pai era bem mais velho do que a minha mãe, mulher não precisava ir para a escola para cuidar de marido e de filho. Então, nós vivemos uma época que as pessoas não iam para a escola. A escola pública de antigamente, que as pessoas falavam, talvez os seus pais, os seus avós falem, que aquela escola era uma escola de qualidade, era uma escola que se pensava de qualidade porque era uma escola seletiva. As pessoas sequer entravam. Você já deve ter ouvido falar do exame de admissão. Então, a pessoa tinha que ser aprovada para poder cursar, né, aquele determinado período. Então, já um senhor avanço a gente conseguir colocar as pessoas na escola. Mas além da gente conseguir colocar as pessoas na escola, a gente precisa investir na qualidade dessa relação. A gente precisa investir na formação do profissional para que ele possa pensar o processo educativo e também avaliativo, já que é o assunto que a gente está conversando, a partir de outros conceitos, outros lugares. Tá? Então, essa é a nossa discussão dessa semana. E na próxima, a gente vai conversar um pouco mais sobre as modalidades de avaliação, tá bom? É muito bom estar com você, mesmo que seja assim, né? Mas isso vai passar, já já vamos poder dar todos os abraços do mundo e vai ser muito bom ter passado por isso tudo com vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima semana.